Olá, meus amigos e irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Sou o pastor Rubens e estou aqui mais uma vez neste vídeo para lhes ensinar a palavra de Deus. E hoje o tema é sobre o falar em línguas estranhas. Fica conosco, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, tá? E para que você possa ser abençoado, inscreva-se no canal, neste canal, para que você possa também nos ajudar e ajudar pessoas para que possam ser edificadas na palavra. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, você que está vendo esse vídeo nesta hora, deixa eu lhes dizer uma coisa importante. Eu quero, nesta hora, trazer ao conhecimento a palavra de Deus, porque o que vale aqui, o que manda aqui, a suprema aqui, poderoso aqui, é a palavra do Senhor, tá? Então o que eu estou querendo lhes mostrar? Eu quero defender a palavra do Senhor, eu quero estar sendo aqui um defensor da palavra. Quem é os defensores? Nós, os servos de Deus. Agora observe aqui que Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz que de todos os dons, de todos os poderes que receberíamos no momento que cremos, o falar em línguas estranhas é um deles, tá? Falar em outras línguas, e esse falar em outras línguas que Jesus está dizendo, não tem nada a ver com falar idiomas terrenais aqui. É outras línguas de mistérios, falar línguas estranhas porque é um mistério. A pessoa que fala a língua estranha, esta pessoa ela fala com Deus, ela conversa com Deus, nem ela mesma entende. Quando eu falo língua estranha, eu mesmo não entendo o que estou falando, porque é um mistério. É um mistério. Um determinado pastor foi na rede social, foi lá no YouTube, e diz lá: me mostra onde é que Jesus falou língua estranha, mostra para mim. Fez um desafio, apontou o dedo e diz: mostra Jesus falando línguas estranhas. Eu pensei comigo, quanta cegueira, quanta ignorância, ou sei lá o que passa na cabeça de uma pessoa quando usa essa expressão, mostra Jesus falando línguas estranhas. A Bíblia é clara, irmãos. O que eu acho interessante, o apóstolo Paulo, ele diz que as coisas, o homem natural não compreende o espiritual, porque lhes é loucura. Então eu entendo que uma pessoa como esta, ela é natural, ela não pode entender o espiritual. Jesus não precisava falar língua estranha. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Mas ele ensinou, ele disse que esse poder aconteceria. Ele disse: receberão poder, falarão novas línguas. Jesus disse isso, falarão novas línguas. Agora vai para a rede social e diz: me prova, mostra para mim Jesus falando língua estranha. Está desafiando? Recebe agora a resposta. Jesus disse: e falarão novas línguas. Se o Pentecostes de Atos 2 tivesse acontecido antes de Jesus subir aos céus, aí sim ele falava novas línguas, você ia ver. Por quê? Porque Jesus ia ser batizado também? Não é por isso. É porque estava acontecendo aquele fenômeno abençoador ali na vida dos discípulos, que estavam recebendo poder, e eles iriam entender a razão de
do falar em línguas e ouvir Jesus falar. Se Jesus falasse línguas estranhas antes do batismo com o Espírito Santo, os discípulos já estavam com medo de Cristo, mesmo no seu trabalhar natural, fazendo milagres ali, levantando paralítico, mas ele não mudou o seu aspecto, ele se fez de homem, e os discípulos já estavam com medo dele. Estava perto de Jesus, temia o Senhor Jesus Cristo, mas eles ainda não conheciam o Senhor. Por que razão Jesus iria falar línguas estranhas ali com eles? Para quê? Por que razão? Se ele é o próprio Deus, a essência do Pai, se ele é o próprio ser divino, está acima dos céus. Como assim mostra Jesus falando línguas estranhas? Como assim? Que pergunta tola é esta? Que absurdo é este? Não tem cabimento a pessoa fazer uma pergunta dessa. Por isso Deus tem levantado pessoas para poder contradizer estas heresias, esses hereges, que fica aí querendo desafiar-nos, retardando a mente das pessoas que ficam querendo crescer, que estão querendo crescer, e elas impedem essas pessoas de crescerem. Jesus não falou línguas estranhas, não está registrado. Se falou, claro, a Bíblia não fez questão de registrar. Não posso te provar Jesus falando línguas estranhas, mas posso te provar Jesus dizendo que eles iriam receber, porque era Ele mesmo que derramaria o poder do Espírito Santo. E aí? Você ainda quer mais alguma prova a respeito? Porque esta mesma seita, outro dia diz: nenhum dos discípulos do Senhor falou línguas estranhas. Não conhecem a Bíblia, não sabem as Escrituras. Porque outro dia, desta mesma denominação, se posso dizer isso, leu em Atos 2, no dia que aconteceu o Pentecostes, e eu fiquei esperando, já que ele estava trazendo estudos sobre as línguas estranhas, pensei comigo, bom, vou aguardar para ver se ele parafraseia esse texto, né? Mas ele manteve somente em Atos 2, não fez questão de vasculhar a palavra para poder ligar os pontos. E eu fiquei esperando, talvez ele vai chegar em 1 Coríntios capítulo 14 e vai mostrar a forma que ele compreende. Eu pensei, eu vou ver como é que ele vai sair dessa. Mas ele se prendeu em apenas Atos 2. Eu pensei comigo, mas é um covarde. Porque para mim isso é um ato de covardia, isolar textos e trazer uma doutrina sobre isto. Para mim isso é um ato de covardia. Porque em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 18. Eu vou ler o versículo 2 primeiro, depois eu leio o versículo 18. Versículo 2 de Atos de 1 Coríntios 14 diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Quer dizer, o homem não vai entender, eu não vou entender, você também não, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em mistério fala com Deus. Porque fala em espírito, falando em mistério. Aí, para responder a pergunta daqueles que dizem, ou aqueles que afirmam, né? O pior de tudo é que não pergunta, afirma. E quando há uma pergunta, talvez a pessoa não sabe, a gente vem para responder. Mas aqui estão afirmando, dizendo que nenhum dos discípulos do Senhor falou línguas estranhas. Nenhum. Não entendo porque afirmam algo que não sabem, né? Porque ainda em 1 Coríntios 14, versículo 18, olha o que diz. Apóstolo Paulo falando: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Outra vez repito, Paulo não estava falando de falar outros idiomas terrenos, entenda isso por favor.
Ele diz que fala mais línguas estranhas. Abra os olhos. Vamos na palavra de Deus. Vamos ficar com a palavra de Deus, criatura. Seja edificado e edifica também. Seja edificado e edifica também vidas. É para isso que Deus nos constituiu, para edificar vidas com a nossa palavra, com o nosso ensinamento. É isto. Esse fenômeno de falar línguas, ou seja, desculpe, não é fenômeno, mas os versículos que mostram o acontecimento grandioso de ser cheio do Espírito Santo, não é algo que está registrado somente em Atos 2, mas pegando o que o Senhor Jesus mostrou, pegando aqui Coríntios 14 e Atos 2, também vemos isso em Atos 10, a Bíblia está recheada. É preciso estar parafraseando os textos, para que possamos entender, para que as pessoas possam entender. É preciso que ligue os textos, tá? Quando Pedro pregou a Cornélio, em Atos, capítulo de número 10, versículo 46, a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda pregava, porque a igreja estava muito fechada, porque o povo judeu, a promessa do Senhor para eles, estava muito fechado aos gentios. A primeira mensagem que vemos acontecer ali, quando Pedro pregou para Cornélio, que era um gentil, enquanto ele pregava, derramou-se sobre ele, da parte de Deus, o Espírito Santo, e eles começou a falar em línguas estranhas, todos. Como assim os discípulos de Jesus não falaram em línguas estranhas? Me mostra, né, aonde eles falaram línguas estranhas. Como assim? Como assim me mostra? Será que tem que fazer um outro livro? Será que eu vou ter que ouvir Deus dizendo, olha, os discípulos falou línguas estranhas? Aqui, ó. A palavra de Deus responde todas as questões que você ainda não sabe, ou que você ignora saber, tá? A Bíblia Sagrada te dá a resposta. Eu acho interessante, uma pessoa tal como eu não deveria ser a pessoa que estaria falando isso para você, visto que me considero leigo, me considero ainda uma pessoa que estou aprendendo. Então, não seria eu que deveria responder isso para você que está desafiando, né? Você que se considera um autoconhecedor, um teólogo avançado, você mesmo deveria ter essa resposta. Agora, por que eu estou trazendo isso para você? Uma pessoa que ainda estou aprendendo, sou um menino, tenho muito que aprender. Mas a Bíblia é um livro aberto, um livro de entendimento para o nosso crescimento. Então, você que é uma pessoa simples, não caia na malha dos hereges. Por isso, meu conselho, procure ler a palavra. E você que é um herege, te converta. Te converta, tá? Não estou preocupado se você gostou ou não gostou, não, porque é a palavra. Te converta, porque senão você pode estar dentre aqueles que estão blasfemando do Espírito Santo. E Jesus diz que a blasfêmia contra Deus lhe será perdoado, contra o Filho lhe será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Muito cuidado. Fique atento. Estas são as palavras que eu quero deixar ao coração de todos, aos meus amigos e irmãos, que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade. No nome de Jesus. Muito obrigado.